Coloca aí embaixo já o Pix. Pode escrever aí. Gatinhos, vamos esperar. Vai entrar algumas pessoas e a gente começa. A bondade. Todo tempo tu és tão bom. Fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da tua bondade, Jesus. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Preparar para fazer uma oração. Me seguirá, Senhor. Vamos fazer uma oração então para a gente começar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor traz o recurso da internet. A nossa vontade era estarmos reunidos. Ó Deus, nada substitui a presença. Mas nós te pedimos que o Senhor esteja conosco, fale conosco. Eu te peço que o Senhor livre cada um de nós, ó Deus, de doenças, assaltos, tragédias. Em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde dos ataques do maligno, nos guarde dos ataques de pessoas cruéis. Em nome de Jesus, livra a nós e a nossa casa. Abençoe as nossas vidas, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé e a nossa alma nesse dia de hoje. Se nós estamos, Senhor Deus, decaídos por dentro, que o Senhor, que é a nossa força, possa nos dar essa graça. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma vontade nossa era estar reunido presencialmente, mas não deu tempo de organizar as coisas. A gente teve contratempo com a mudança, a gente teve contratempo com quem prestar o serviço, que a pessoa simplesmente ficou nervosa e foi embora, né? E a gente tinha pago ali um valor para a pessoa, mas tudo bem, a gente vai avançar e Deus permitir, quarta-feira a gente faz presencialmente, já no novo local, né? Jardim América C 177, a rua.
Fica 1,5 km dali de onde a gente está. Pessoal, eu vou ler um texto. Gostaria que, se você tivesse aí com a sua Bíblia, você abrisse comigo em 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, só tem uma coisa, eu vou usar hoje, só hoje mesmo, uma tradução diferente. Eu vou usar a Almeida Corrigida Fiel. Eu não gosto muito da Almeida Corrigida Fiel, que é uma tradução, né? Porque tem palavras para mim que já são arcaicas, aí eu acho que a gente não precisa ficar indo para palavras arcaicas, né? Que o português é uma língua difícil, né? E muitas pessoas têm dificuldade com as palavras usuais, quanto mais com palavras que já não são mais usuais no nosso dia a dia, né? Então tá bom, 1 Samuel capítulo 10, a gente vai fazer a leitura, verso 1. Está escrito assim, olha: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão a sua herança? Tá vendo por que eu não gosto dessa tradução? Porventura o Senhor não te ungiu capitão da sua herança? Porventura o Senhor não te ungiu como rei do seu povo? Para que falar isso? Capitão? Então eu não gosto por causa disso. Mas não tem nada de errado se tiver só essa tradução também não. Vamos lá, verso 2. Apartando-lhe, tá vendo? Apartando-lhe, né? Afastando-lhe, né? Afastando-lhe hoje de mim, acharás, aí Samuel falando, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Elza, os quais te dirão: acharam-lhes as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e agora ele está aflito por tua causa, por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passardes mais adiante, chegarás ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subir a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro 3 odres de vidro. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estão ali profetizando. Eles estarão ali profetizando, e o Espírito do Senhor vai se apoderar também de ti, e você vai começar a profetizar junto com eles, e você se tornará um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus, Ele é contigo. Porque Deus é contigo hoje. Um minuto. Porque Deus lhe é contigo. Ok, até aqui. Pessoal, nós estamos falando de uma época em que Samuel, profeta de Deus, ele era o homem que governava sobre Israel. Ele era um juiz, ele não era um rei, ele era considerado um juiz. Era essa a nomenclatura que se dava. A nação de Israel era uma nação onde Deus era o rei, né? Então era uma nação teocrática, né? Theo no grego significa Deus, cracia significa governo, né? Então era uma nação onde Deus governava. Como que Deus governava? Governava falando, né? Através dos profetas. Hora ou outra, quando o povo começava a orar, Deus levantava os profetas e dava as direções, né, para os exércitos, onde eles deveriam guerrear, como os sacerdotes deveriam jejuar e apresentar os sacrifícios, e assim funcionava. Então, assim, estava funcionando bem nos dias de
de Samuel, né? Samuel ele veio depois de Eli, daquela tragédia toda que era o período de Eli, onde Israel era escuro. O texto bíblico diz que naquela época Deus mal falava e as revelações de Deus eram muito raras, então as pessoas não ouviam Deus mais, as pessoas realmente estavam afastadas de Deus. E o pequeno Samuel, que foi fruto de oração, né? Lembra que a mãe dele era uma mulher estéril e orou para ter um filho. Ele é um rapaz fruto de oração e ele veio se tornar então o homem que ouviu Deus numa época em que a nação está surda para Deus. Você vê, isso é uma coisa séria. Coisas que são geradas em oração, né? Elas são coisas que têm conexão com Deus quando ninguém mais tem. É isso que a gente deve fazer, assim, é isso que a gente deve procurar nessa vida, estar ouvindo Deus quando ninguém mais está, né? Isso não significa que nós somos únicos, mas significa que nós vamos estar procurando essa identidade como Daniel. Daniel na Babilônia, ele ouvia a Deus, né? Você vê José ali naquela época, os irmãos, tudo pessoas ruins, ele guardou o sonho que Deus tinha dado ao coração dele. Então nós somos chamados para sermos pessoas dessa forma. Pois é, Samuel então, ele se desenvolveu, ele sucedeu o sacerdócio de Eli, e ele como profeta, então foi usado por Deus muitas vezes, até que chegou uma época na história, aqui no capítulo de número 9, em que o povo de Israel pediu um rei, porque eles iam em batalhas, eles viam, né, que as outras nações, elas tinham sempre um rei, e era bonito você ir para uma nação. Você vai ver, por exemplo, Salomão, falando sobre isso, Salomão que vai ser, né, o terceiro rei de Israel, aqui o primeiro é Saul, né? E você vai ver então, por exemplo, que Salomão usa em Provérbios as expressões como, por exemplo, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, né? Ele vai usar a expressão assim também, muitos confiam em carros e em cavalos. O que isso quer dizer? Quando uma nação ia sair para a guerra, o rei pegava o carro mais bonito, a carruagem mais bonita, o cavalo mais bonito, o cavalo mais, né, top, e o rei com a sua armadura era a mais top que tinha, né? Ele está ali na frente da batalha. Aquilo significava imponência, riqueza, autoridade, muita coisa. Então mesmo Israel ganhando as batalhas, quando eles se posicionavam para batalhar, estava todo mundo de ladinho, eram os soldados. Por quê? Porque Deus diz, eu vou na frente de vocês, né? Deus sempre ia na frente, só que o povo de Israel queria ver alguém indo na frente. Então o nosso pecado começa quando a incredulidade vem no nosso coração e a gente começa a falar como Tomé, eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu botar a mão, se eu botar o meu dedo na mão de Jesus furada pelos cravos, para ver que ele ressuscitou de verdade. Nosso problema é esse, quando a gente começa a acreditar só vendo as coisas, então começam a cair por terra, porque se acreditar no que vê já não é mais fé, na verdade, né? É confiança no que vê, não existe fé aí. Então o que acontece? O povo de Israel, eles tinham Deus, que o Senhor mesmo dizia ali em Êxodo, né? Jeová Sabaoth, que significa o Senhor dos exércitos. Então ele era o Deus da guerra, né? Se você olhar, por exemplo, para a história dos outros deuses, dos panteões dos deuses guerreiros, né? Os deuses gregos, os deuses nórdicos, sempre tinha os deuses da guerra, né? E tudo mais. Deus diz, eu sou o Senhor da guerra. O Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, ele disse, eu sou o Senhor da guerra. E ele disse para Israel, eu vou na frente de vocês. E nessas batalhas vocês não terão que batalhar, porque eu batalharei por vocês. Mas mesmo assim o povo diz, nós queremos um rei que vai na nossa frente, porque nós queremos ser igual às outras nações. Aí Samuel, ele ficou angustiado e falou, olha aí Deus, eles não param de pedir isso. E aí Deus diz, faz o que eles estão pedindo então. Isso é horrível, porque tem muitas vezes que Deus, ele atende orações nossas só para nos mostrar, certo, como nós somos tolos, como nós somos bestas, como nós somos, né, por assim dizer, idiotas. A Bíblia diz, né, que Deus, muitas vezes a gente pede e ele não dá, porque a gente pede com desejos egoístas.
Bendito seja Deus por não ter atendido um monte de oração que eu e você já fizemos nessa vida. Ai de mim, se Deus começar a atender todas as orações que eu faço, porque a maioria delas pode ser para minha morte e eu nem sei. Pode ser para minha queda, para minha perdição, para as minhas tentações, e eu nem estou sabendo, né? É por isso que muitos oram e dizem: Senhor, eu quero ser rico. E o Senhor o quê? Não atende, porque a própria Bíblia diz: muitos querendo ser ricos caem em tentação. Deus sabe que se Ele der algo a mais para certas pessoas, elas vão ser derrotadas pela luxúria, pela avareza, elas vão ser dominadas pela idolatria, elas vão ser dominadas pela ganância. Então Deus não responde certas coisas. Agora, o pior é quando Ele responde coisas que na verdade Ele não queria responder. Isso é fruto da insistência, né? O povo de Israel um dia disse: lá no Egito tinha outras coisas para comer, agora aqui a gente só tem pão, nós queremos comer carne. E aí chegou Moisés, foi até Deus. Deus disse: eu vou colocar tanta carne nesse povo que eles vão comer, vai sair até pelo nariz. Então a glutonaria vai ser tanta que eles vão morrer de tanto comer carne. Não deu outra, Deus enviou carne e eles comeram tanta carne a ponto de morrer sem conseguir fazer digestão. Uma coisa horrível, uma coisa horrorosa, né? Deus não queria dar, mas como eles insistiram, Deus deu e fez com que caísse uma doença maligna sobre eles, eles foram derrotados. A mesma coisa com relação ao rei. Deus não queria dar, gente. Olha, entenda que há uma diferença entre persistência, né, e insistência. Olha, nós não somos chamados para sermos insistentes a ponto de ficarmos dando murro em ponta de faca. Se Deus se levantou e disse não, fique com não. Samuel já tinha dito: Deus está com vocês, vocês não precisam de rei, Deus fala com vocês, Deus vai na guerra com vocês. Mas eles continuaram insistindo na mesma oração. Então assim, sabe, é aquela velha história de uma moça que conhece um cara cafajeste e ela está orando: Deus, muda esse homem, eu quero ficar com esse homem. Mas aquele cara não vai mudar só por causa das orações dela. Mas a moça insiste, até que ela diz: eu acho que Deus está permitindo, porque, né, eu oro até hoje, senão Deus tinha tirado esse desejo do meu coração. Negativo. A Bíblia diz que o que? É do coração que tem os maus desejos. Os maus desejos nunca vão morrer completamente dentro de nós. Nós temos que todo dia fazer com que o nosso eu que seja sufocado, morra diante das Escrituras, da renovação da nossa mente das Escrituras. É por isso que ler a Bíblia 10 minutos por dia, né, provavelmente vai fazer de você uma pessoa que caia em pecado, né, uma hora ou outra, assim, de uma forma até constante, porque 10 minutos não dá para você meditar, não dá para você gravar a palavra na mente. Você vence a tentação e o diabo como? É quando você está diante do diabo e da tentação, você cita o texto sagrado. É o que Jesus fez. O diabo disse: transforma a pedra em pão. Jesus foi lá e citou Deuteronômio 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ele falou isso, o que o diabo fez? Mudou de assunto. Foi para outro lado para tentar. Porque essa tentação que ele pôs diante de Jesus, Jesus quebrou ela com o poder da palavra. Isso mostra que Deus é maior que o diabo. Isso mostra que a palavra de Deus é maior que a palavra do diabo. Isso mostra que a palavra de Deus, ela quebra as distorções que o diabo promove na própria palavra de Deus, certo? Então, o povo ele ficou insistindo. Não insista. Agora, quando é para você ter persistência, o próprio Deus ele vai constantemente estar falando com você sobre paciência e perseverança. São duas coisas que vão andar junto. Na tradução da NVI, lá em Romanos capítulo 5, diz que as provações elas geram paciência e a paciência gera perseverança. Então a paciência e a perseverança vão andar lado a lado. A insistência não tem a paciência antes. A insistência ela é o que? Ela é simplesmente o fruto de uma inquietação. Não insista no que Deus não quer. Então, eles quiseram. Então Deus foi dar. Então, se você quiser muito, vai, pega. Né? É isso que Deus tem a dizer àqueles que são insistentes. Né? Porque eles querem, então pega.
E aí então Samuel veio até Saul para ungir, porque Saul, ele era o homem mais alto que tinha em Israel, tinha 2 metros e tanto, 2,25 metros, se eu não me engano. Ele era o mais bonito que existia em Israel, né? Ele então era um homem mais pomposo, mais garboso, né? Então pega um homem garboso, mete uma armadura bonita no cara, pega o melhor cavalo, o que você está fazendo? Você está dando para eles o que eles querem, é o que as outras nações fazem. Pega o rei mais bonito, carroça mais bonito. Fizeram isso com Saul, com Saul. Só que o que eu quero mostrar aqui mesmo, e o que eu quero trazer para nós como a mensagem de Deus nessa noite, tudo que eu estou falando, Deus já está falando conosco, óbvio, mas o que eu quero trazer para nós são as coisas que aconteceram, né, as confirmações que aconteceram com Saul depois que Samuel encontrou ele. Samuel encontrou ele e ungiu ele com azeite para ele se tornar rei. Nessa época se derramava azeite na cabeça da pessoa, né, quando ela ia ser rei. Davi foi assim, você vê Arão, que era sacerdote, né, o óleo cai sobre a cabeça e a barba de Arão. Então tinha-se esse costume. É até bom para me dizer, né? Algumas pessoas perguntam, pastor, existe óleo? A gente passa óleo de unção na igreja? Tem umas igrejas que eles passam óleo de unção, outras não. Por quê? Por que tem essa diferença entre igrejas? Nas próprias igrejas evangélicas, uns sim, outros não. A questão é que no Antigo Testamento, eles usavam óleos que eram especiarias aromáticas, eram perfumes mesmo, e alguns, inclusive, eles tinham, como é que eu vou dizer? Eles tinham uma essência medicinal mesmo, eram feitos de plantas medicinais. Então eles usavam óleo para consagrar coisas a Deus, né? Então eles consagravam roupas, utensílios, coisas a Deus, e eles usavam o óleo também para colocar sobre ferida das pessoas. As pessoas estavam com alguma doença, alguma ferida, botavam óleo, né? Como o bom samaritano lá, né? Ele pegou o rapaz que tinha sido espancado, passou óleo, vinho, levou ele para o hospital e tudo mais. Mas agora nessa questão da igreja passar óleo, por exemplo, eu passar óleo na minha mão e colocar óleo na sua cabeça e orar por você, para mim não tem respaldo bíblico, porque lá em Tiago capítulo 5 fala que quando alguém estiver enfermo, chame os presbíteros da igreja, que quer dizer pastores, e aí então vocês unjam com óleo e façam a oração da fé. Eu entendo que o que o Paulo estava dizendo chame os presbíteros da igreja, que então eles tomem todo o cuidado médico que é necessário e orem pelas pessoas. Então eu não entendo que o óleo seja um sinal de Espírito Santo ou de nada. Eu acredito que as pessoas, quando elas estão doentes, nós devemos orar por elas, impor as mãos sobre elas e orar. Se Deus quiser curar, se Ele vai curar, senão nós vamos levar no médico, Deus cura através do médico, do remédio, Deus faz a sua vontade. Então, não precisa se ungir com óleo, nem roupa, nem carro, nem chave de carro, nem a sua cabeça, nada disso, não precisa. Eu te garanto, vai por mim, confia. Se algum dia alguma coisa der mal, pode orar e dizer, o pastor Zé Carlos disse que não precisava, Deus, coloca na minha conta, tá? Porque eu te garanto que você vai estar fazendo uma coisa sábia, uma coisa inteligente, que é só analisar o texto. Então, acontece que depois dele ter sido ungido, né, como capitão de Israel, o verso 2 diz: aparte-te de mim hoje e acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Elza, os quais te dirão: acham-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou as jumentas, e ele está aflito te procurando. Então Saul, quando ele saiu de casa, ele saiu para procurar as jumentas do pai dele que tinham se perdido. Depois que ele encontra com Samuel, Samuel profetiza para ele, dizendo assim: olha, você vai andar em frente, você vai encontrar 2 caras lá, e esses caras estão te procurando porque eles já acharam as jumentas do seu pai, e eles vão dizer para você: o seu pai está te procurando porque está aflito com relação a você. Gente, eu quero te dizer um negócio, olha, quando Deus chama a gente para alguma coisa, no caso aqui Deus chamou ele para, independentemente dos motivos anteriores,
tá? Onde lá Deus chamou ele para ser o primeiro rei de Israel. Quando Deus te chama para alguma coisa, é algo assim muito claro, é algo assim que se confirma de uma maneira assim muito tranquila, fluida, sabe? É algo assim, é como Jesus disse para Nicodemos, assim, a gente não sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai, mas a gente sente que o vento está batendo, né? A gente sabe que Deus nos chamou para isso. Então, olha o que Samuel diz a ele, olha, Samuel diz exatamente o que ele tinha ido fazer naquela região, que era procurar jumentas, e diz para ele exatamente o que aqueles homens iam dizer para ele. Olha, o seu pai já achou as jumentas, ele está preocupado com você. Então o que acontece? Tudo isso aqui é para confirmar no coração de Saul que Deus tinha chamado ele então para ser rei. Porque até então ele só tinha a palavra do profeta Samuel e o óleo do Samuel na cabeça dele. É pouco, vamos dizer assim, para alguém que está sendo chamado para uma missão tão grande. Então eu quero dizer isso, o Deus que nos chama, ele confirma isso de formas maravilhosas, o amor dele por nós, a forma maravilhosa dele, como ele cuida dos detalhes da nossa vida, o Espírito Santo que ele põe dentro de nós, os livramentos do inferno, dos vícios, tanta coisa maligna que Deus tira do nosso caminho, que não dá nem para a gente começar a citar cada uma delas aqui. Então Deus faz coisas particulares assim, de uma maneira muito grande, muito forte, sabe? Então, igual você vê, Daniel, gente, o rei sonhou, ficou perturbado, ele disse, não vou contar meu sonho para ninguém. Pega todos os magos, os feiticeiros e os bruxos, manda eles falar o que eu sonhei e ainda interpretar. Ninguém conseguia falar o que o rei sonhou. Daniel pediu uma noite e se colocou na presença do Senhor, né? E pediu ao Senhor a interpretação do sonho. Deus foi lá e mostrou ao profeta Daniel o que o rei tinha sonhado com a estátua lá, tudo subdividida, e Daniel foi lá e entregou para ele o significado. O rei ficou estarrecido, falou, esse homem é filho dos deuses, o Deus dele tem que ser adorado. Então assim, quando Deus está em alguma coisa, a gente não precisa fazer força demais, né? No sentido de que existem pessoas que elas parece que vivem só à base da força, elas não entendem que a Bíblia diz, não é pela força nem pela violência, é pelo Espírito Santo. Parece que tem gente que força tanto para casar, parece que, sabe, não é uma coisa natural, né? Não é uma pessoa que está se preparando naturalmente, mas é aquela coisa agoniante, aquele trem ruim, não é assim que funciona, né? Nós devemos colocar o nosso coração diante de Deus para que tudo que Deus for fazer se torne algo que vai ser fluido e confirmado por Deus de maneira maravilhosa. Olha, para a gente entrar aqui já nessa metade para fim, o texto sagrado vai dizer o seguinte, verso 3: e quando dali passares mais adiante, então Samuel falou para ele, ó, quando você passar desses dois homens aí, mais adiante, você vai chegar até o carvalho de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens, e ali vão ter 3 homens, ali, e subindo, eles vão subir com vocês, com cabritos, para o sacrifício, pão, bolo e vinho, e te perguntarão como você está, e te darão 2 pães que tomarás das tuas mãos. Aqui Deus está trazendo outra confirmação para Saul, que é o quê? Eu vou sustentar você. Eu vou sustentar você. Samuel mandou ele embora sem comida, gente, sem pão, sabe? Às vezes as pessoas dizem que elas têm a confirmação de alguma coisa que elas vão fazer, mas elas simplesmente acabam vivendo uma escassez tão grande, mas tão grande, que é contra a Escritura. Porque, olha, o salmista Davi diz, Salmo 137, verso 25, eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passa fome. Não quer dizer que a gente não vai ter problema financeiro, não quer dizer que vai ter momento muito difícil, não é isso. Mas ele diz que nunca viu o justo mendigar o pão.
no sentido de que a vida do justo vai ser uma eterna provação. Tem gente que vive eternas provações, nunca tem alívio. Nós não fomos chamados para isso, porque o próprio Jesus disse, não é, que nós podemos confiar nele, buscar o reino e a justiça, porque são os pagãos que correm atrás de roupa, comida. Ele dá para nós essas coisas. Então como que uma pessoa pode estar passando fome, estar sem roupa e falar, Deus que é assim? Não, Jesus prometeu. Ele prometeu, falou, nem os lírios do campo, né, eles se vestiram melhor que Salomão em toda a sua glória. Imagina Salomão, o rei mais rico. Imagina a melhor roupa de Salomão. Jesus falou assim, os lírios, eles são vestidos de uma forma tão perfeita, tão delicada, tão desenhada, que nem Salomão, com as suas melhores roupas, vestiu algo tão bonito, tão perfeito. Aí ele diz assim, quanto mais vocês, ó homens de pequena fé, vão se vestir de forma abençoada. Isso aqui não é teologia da riqueza, não. Isso é teologia da o quê? Da providência de Deus. Deus é providente. Então Deus o que disse então a Samuel, que disse, usou esses homens para darem para ele, né, o pão. Verso número 5 diz assim, então chegarás ao outeiro de Deus, e aqui a gente vai para o último ponto, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de ti saltérios e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu começarás a profetizar como eles, e tu se tornarás outro homem. Gente, isso aqui é lindo. Sabe por que é lindo? Porque até então, o profeta Samuel derramou óleo na cabeça dele. Ele viu dois homens falarem para ele coisas que o profeta tinha dito. O profeta falou lá atrás, você vai encontrar uns caras no meio do caminho que vai dizer que seu pai já achou as jumentas e está te procurando. Então ele viu um trem milagroso também. Agora ele encontra no meio do caminho homens que dão pão para ele, né? É o sinal da providência de Deus. Mas tudo isso ainda está na parte externa do negócio, né? Está por fora. Porque agora ele vai encontrar um grupo de pessoas cheias do Espírito Santo. O texto diz que elas estão profetizando. Não me pergunte o que ele estava fazendo. Né? Tem gente que quando lê esse texto aqui, a imagem que vem na cabeça é a imagem das igrejas Assembleia de Deus, todo mundo dançando lá, aquelas danças, né? O texto diz que o povo estava dançando com saltério, que era instrumento de música, e eles estavam cheios do Espírito Santo, profetizando, né? Não falo que eles estavam profetizando, mas diz que quando Saulo se aproximou, ele foi cheio do Espírito Santo. Só que não é isso que me deixa impactado. O que me deixa impactado é que o texto diz, ele foi cheio do Espírito Santo e ele se transformou em outro homem. É o que está dizendo o texto aqui, ó. Ele foi cheio do Espírito Santo e se transformou em outro homem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é quem roda, não é quem profetiza, não é quem faz isso, não é quem cura, nada disso. Quem é transformado pelo Espírito Santo, quem realmente está cheio do Espírito Santo, é uma pessoa transformada. Transformada, ela mudou. Ela não tem prazer mais, né, na jogatina, na mentira, no adultério. Não tem prazer nisso. Isso se torna o quê? Nojento, sabe? A gente então entende que nós somos como as corças. As corças são animais brancos, não é? As suas penugem, sei lá como é que vai se falar das penas delas, são muito brancas, e ela é uma ave que ela passa por vários lugares sujos, e tem aquela perninha fininha dela ali, né? E ela passa por vários lugares sujos, mas ela nunca se suja, né? E aí a gente entende que o que nós estamos neste mundo caído, mas o que não interessa se existe alguém no nosso trabalho que traiu a mulher, a gente não vai ser conduzido por isso aí não. Gente, olha que me perdoe a palavra, mas olha que desgraça acontecendo nesse país nosso. A gente acha que não, mas as pessoas famosas de televisão, de internet, elas influenciam a vida dos outros.
É claro que influencia, não é? Você vê, qual que é o trabalho dessas pessoas? Quem tem 100 mil pessoas no Instagram é chamado de quê? Influencer. A pessoa entra lá e está sendo influenciada. Agora você já imaginou, por exemplo, né, a Sandy, do Sandy Júnior, que era casada lá com um rapaz, né? Eu esqueci o nome dele lá, moço, certinho, casado lá há 20 anos. E aí eles separam. E aí o que acontece? 2 dias antes eles estavam lá em Paris, os dois juntos. Aí eles declaram que se separou. Aí 3 dias depois eles vão no Serginho Groisel, com as mãos dadas, abraçar. Não, nós nos amamos, mas a gente se separou. Gente, o que você não acha que passa na cabeça do povo? O povo pensa o quê? Eles começam a romantizar a separação. Não, é totalmente possível se separar, continuar amando. É simplesmente que foi acabando o fogo, sei lá o que. Romantização, sabe, da separação. Gente, separação é uma coisa que rasga, que destrói. Não tem como, pode ser a Sandy com aquela cara sem sal dela, sabe, aquela cara de puritana. Não vai distorcer o que a Bíblia diz. E eu tenho certeza absoluta que muita gente olha para umas coisas dessas e fala: ah, mas até a Sandy, como os outros disseram, até o William Bonner é a Fátima Bernardes. Então assim, até o Kaká e a Carol sei lá o quê. Então assim, essas coisas vêm para destruir o que? As coisas mais firmes que nós temos no nosso coração, que são os exemplos de coisas certas, exemplo de um casamento forte, exemplo, né, de um profissional forte, exemplo de um homem de Deus forte. Então, a gente precisa entender isso. Deus nos chamou para ser pessoas transformadas, que o quê? Que não interessa, daqui 5, 10 anos a gente vai ser contra o divórcio do mesmo jeito, daqui 5, 10 anos a gente vai ser contra o aborto do mesmo jeito, daqui 5, 10 anos nós vamos estar cheios do Espírito Santo, gritando em todos os lugares que é necessário arrependimento para ver Jesus. A gente vai estar daqui 20 anos gritando que quem olha para Jesus e simplesmente diz: Jesus te ama do jeito que você é, não precisa pedir perdão, a gente vai continuar pregando: esse é um falso profeta, é mentiroso. Não segue essa gente, senão você vai para um lugar ruim, muito ruim. Então nós vamos continuar vivendo essa transformação. Então eu quero deixar essa palavra para nós: ser cheio do Espírito Santo, ser transformado porque o Espírito Santo nos encheu. Isso é o que a Bíblia diz. Então quando Deus nos chama para um negócio, Ele confirma de formas externas e internamente. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos selou com o Espírito Santo. Ele colocou no Espírito Santo essa marca no nosso coração. E a gente não tem mais para onde voltar. Eu não quero voltar para lugar nenhum. Eu quero andar com Jesus. E a minha vida é para Jesus. E a cada dia que passa eu procuro estreitar cada vez mais a minha vida com Jesus. A minha família é de Jesus. Aonde eu moro é de Jesus. O que eu quero fazer amanhã é de Jesus. Tudo é para a glória de Jesus. Se não for para que eu e a minha vida sirva para influenciar positivamente as pessoas, eu não quero viver. E é assim que a gente precisa então compreender as coisas de Deus. Eu quero chamar você para orar nesse momento, para a gente fazer essa oração. Deus, me guia dentro da tua vontade, confirmando externamente e internamente a sua vontade para a minha vida. Porque se não for assim, nada vai valer a pena. Vamos fazer essa oração? Vamos orar. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor é maravilhoso. E eu sei que o Senhor sabe muito bem como conduzir cada situação nas nossas vidas. O nosso pedido é: ajuda-nos a não sermos insistentes, mas que exista persistência em nós. Eu te peço que o Senhor possa nos ajudar nesse dia de hoje, para que nós possamos perceber todas as tuas manifestações externas que têm nos guiado e nos puxado para o caminho da tua vontade. E principalmente a manifestação interna da presença do Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor nos enche, que o Senhor coloca dentro de nós, nos faz nova criatura. Por isso assim a gente já vive o que é novo. É isso que eu peço ao Senhor,
que assim como Saul nesse dia, ele encontrou essas pessoas, profetizou, foi cheio do Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos encher da tua presença. Ó Deus, enche-nos da tua presença, e o que o Senhor quiser nos dar através da tua presença, que o Senhor nos dê. O Senhor sabe o que é dom do Senhor, o Senhor sabe a que momento usar cada um com os dons do Senhor, e que isso possa acontecer. Muito obrigado pela riqueza que existe na tua palavra, obrigado por esse momento que nós aqui estamos juntos diante da sua palavra, Senhor Deus. Abençoe a igreja atos desse novo momento, que possa ser um momento de muita graça, aperfeiçoamento, milagres, conversões, que as nossas vidas, ó Deus, sejam uma bênção, e que a gente viva um tempo de tanta graça, prosperidade, alegria, fé e presença do Espírito Santo, que a gente venha contaminar as pessoas à nossa volta, para que elas quererem o que nós temos do Senhor. Muito obrigado, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém. Pessoal, nós encerramos aqui, quarta-feira nós vamos fazer de tudo já para estar fazendo o culto, tá? Na igreja, a gente vai se comunicando, ajuda a gente aí para a gente conseguir terminar o que está faltando. Ó, no exemplo lá que a Fabiola deu, se cada um ajudar com R$100, se cada um ajudar com 150, a gente consegue fazer tudo o que está precisando aqui. Obrigado pela ajuda de todo mundo, estamos juntos, essa igreja é de Deus e é de vocês também, tá bom? Conta comigo, pode me chamar se precisar aí no WhatsApp. Então, um beijo, boa semana, Deus abençoe. Amém.